Fala pessoal, meu nome é Gustavo Castanhon, sou professor de Psicologia e Filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu quero comentar aqui o vídeo do ministro Barroso em defesa das urnas eletrônicas. É um vídeo que repete as coisas que a gente conhece há muitos anos, né, os argumentos, os chavões do TSE, mas ele é um vídeo particularmente útil porque ele elenca as 8 supostas auditorias que seriam feitas para proteger o sistema eleitoral brasileiro. E com isso permite para a gente uma análise pormenorizada de cada uma dessas etapas, que vai nos levar a mostrar, na minha opinião, porque que elas não servem para nada ou servem para muito pouca coisa, né? Bem, o Barroso começa repetindo aquele velho chavão de que o sistema eleitoral brasileiro ele é o melhor do mundo, né? O melhor do mundo, na opinião dele, é porque ele apura mais rápido as eleições. Ou seja, não é porque ele é o mais seguro ou porque ele é o mais legítimo, mas porque ele é o mais veloz. A velocidade do sistema brasileiro, se a gente levar em conta que o Brasil a eleição no Brasil tem cerca de 500 mil urnas, né, e mais de 100 milhões de eleitores, não deveria ser um motivo de muito regozijo, mas sim, na minha opinião, de preocupação. Se isso é feito dessa maneira e sai tão rápido, é sinal que não está sendo feita checagem, dupla checagem em nenhuma parte do processo, né? Ou seja, não se audita nenhuma parte do processo, a apuração é direta e não tem retorno. Ou seja, a auditagem que é feita em partes da eleição que não existe nenhum problema, ou o risco de fraude é muito pequeno. E é isso que eu vou alegar aqui mais para frente. Então, para não cansar o eleitor, eu vou pular a descrição de todos os chavões que ele fala, ok? Eu vou direto para a auditoria. No entanto, antes eu só quero lembrar o seguinte: na minha opinião, o sistema brasileiro é o pior do mundo, porque é o último sistema do mundo que utiliza urnas do tipo DRE, que é o Digital Recording Electronic, ok? Voting Machine. Ou seja, que faz um registro sem nenhum tipo de contraparte física do voto, portanto, toda a segurança desse tipo de urna está depositada e depende da segurança do software que está sendo rodada nela. Não existe nenhuma forma independente do meio eletrônico de auditar o processo eletrônico, né? Por isso que ela foi abandonada no mundo inteiro. Cortes constitucionais como da Alemanha e da Índia proibiram ela, né? Porque viola o princípio da auditabilidade das eleições, que segundo pelo menos a corte alemã, o processo de auditagem das eleições deve ser compreensível e realizável por qualquer cidadão sem a necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Ou seja, a eleição tem que ser completamente transparente para a população comum e não para técnicos de informática, okay? O segundo aspecto pelo qual o sistema brasileiro é o pior do mundo, não é o único sistema que não permite nenhum processo de recontagem, ok? Todos os outros sistemas, recontagem do voto individual, essa lorota de recontagem de boletim de urna não serve para nada, a gente vai ver aqui por que não. Vamos em frente. Vamos direto aí para parte do vídeo do Barroso, em que ele começa com as supostas auditorias, ok? A questão com essas auditorias, que eu vou aqui enumerar de 1 a 8 e criticar elas, né, mostrar suas limitações ou sua completa inutilidade em determinados casos, o problema central é que essas supostas auditorias raramente auditam o processo concreto de uma eleição particular, né? São auditorias do sistema como um todo, da segurança e da arquitetura do sistema como um todo, ou da própria urna individualmente, ok? E não do que aconteceu numa eleição em particular. Bem, mas principalmente o problema é que as 4 portas de fraude possíveis não são auditadas ou são auditadas de maneira muito fraca por esse processo.
Quais são essas 4 possíveis portas de fraude? Número 1, se inserir na urna um programa, um software que não é o desenvolvido pelo TSE ou assinado digitalmente pelo TSE, ok? Número 2, então, é claro, isso seria feito urna a urna e causaria fraudes, provavelmente localizadas em regiões. É difícil conceber uma fraude de âmbito nacional muito extensa, claro que influencia no resultado nacional, mas uma muito extensa com isso. A segunda porta de fraude seria possível, mais difícil, seria algum tipo de invasão física da urna, por algum dispositivo que conectasse a urna, algum mesário, etc. Também seria um processo muito difícil e que só poderia ter que ser feito urna a urna, né? Já que a urna não é conectada na internet, ela é conectada só, ela só está na tomada, ela não está na rede de computadores. Os dados não são transmitidos via internet, são transmitidos via linhas telefônicas escravizadas para isso, né? Tem um nome, ou seja, dedicadas para essa transmissão, ok? Que o TSE chama de canal próprio, é a Oi, a Claro, a Telefônica e tal. Bem, a terceira momento em que poderia haver uma fraude, no momento de transmissão dos dados exatamente para essa rede dedicada, ok? A transmissão dos dados do TSE para a totalização, e nesse momento é interceptado e outros dados são transferidos para totalização. Também o processo seria muito difícil de fazer, porque o processo é todo criptografado. Mas a gente vai falar disso aqui. E número 4, a fraude poderia acontecer diretamente na totalização, né? O que impediria isso é a comparação disso com os resultados dos boletins de urna, ok? Vamos avaliar aqui então como são feitas as auditorias. Bem, a primeira auditoria, segundo o Barroso, é feita no programa que vai ser usado. Os partidos são chamados para fiscalizar o desenvolvimento desse programa, ok? Podem fiscalizar o código-fonte do programa. Só que acontece o seguinte, os partidos geralmente não têm técnicos para isso e não se importam com essa questão, né? Muitas vezes ao longo desses 24 anos de aplicação da urna eletrônica, o único partido que enviou representante nessa parte do processo foi o PDT, ok? Mas enfim, essa não é uma parte particularmente perigosa, ou seja, o TSE não vai distribuir para o Brasil inteiro um programa viciado, seria muito difícil, né, isso acontecer. Então, realmente, particularmente, a importância nisso é ver se o programa não tem fragilidades que possam comprometer e propiciar alguma fraude, dificultar a alteração desse programa, né, por programadores, enfim. Então, essa auditoria, ela tem que haver, ela é necessária, mas está longe de ser suficiente para garantir a integridade do sistema, né? Porque ela não permite que você audite o sistema que de fato está sendo instalado em cada uma das urnas do Brasil, só o sistema padrão do TSE, ok? Bem, a segunda auditoria seria um teste público de segurança. Segundo Barroso, a urna é submetida a ataques de técnicos e hackers para ver se ela pode ser invadida. Olha, como a urna não está conectada à internet, esse não é um problema de segurança particularmente grande. Isso é uma forma de dizer, para ela ser hackeada, invadida, né, teria que ser adulterada com algum contato físico de quem fosse fazer isso, ok? Bem, eu volto a lembrar que, mais uma vez, isso é uma auditoria feita no protótipo da urna e não nas urnas que de fato vão ser usadas durante a eleição. Então não é uma auditoria no sistema, é uma auditoria no processo, ok? Não no sistema concreto, não numa eleição em particular. Bem, a terceira auditoria, citada pelo Barroso, não passa de uma cerimônia pública, onde o programa, ele diz com pompa, né, é assinado digitalmente, né, lacrado. Deus sabe como é o lacre, né? Aí coloca no envelope,
pardo, um envelopezinho de papel que é lacrado, botado no cofre de quem? Do TSE. Isso é muito... Isso é um mise-en-scène, não importa, isso não é um momento, nem nada, isso não impede, né, grandes riscos ao sistema, não faz nada. O que é engraçado mostrar aqui, como em todo o processo, que mais uma vez Barroso fala do TSE como ele se fosse o grande garantidor da lisura do sistema, e não é. TSE e os TREs são quem aplicam a eleição. Se houver qualquer fraude, o suspeito número 1 é quem aplica a eleição, ok? É o TSE que tem que mostrar que é liso, ele precisa buscar auditorias internas, ele não pode se oferecer como auditor. O temor de uma fraude, a suspeita de uma fraude recai primariamente sobre quem executa o processo, certo? Então, não necessariamente o ministro Supremo, mas TREs locais, por exemplo, um técnico do TRE. Então, não pode ser quem é o suspeito, não pode ser o investigador, muito menos o juiz, né? Você tem que ter um processo independente de auditagem. A quarta auditoria do processo eleitoral se daria como o sistema, né, quando o programa que foi assinado digitalmente na cerimônia, né, enviado a todos os tribunais eleitorais, e nesse momento, depois de eles inseminados nas urnas, o sistema é ligado e todos os partidos são convidados para verificar a integridade do sistema, porque as assinaturas digitais desses programas são comparadas com a assinatura digital gerada no TSE. Ninguém vai a essa, porque é uma cerimônia totalmente inútil, né? Se algum programador adulterou o programa que é colocado e conseguiu fazer isso mantendo, né, a mesma assinatura digital de alguma maneira, isso não vai aparecer nesse processo, ok? Não serve para nada esse processo. Bem, o quinto processo de auditoria do Barroso é o momento de impressão da zerésima em cada sessão eleitoral. Isso assim, a zerésima é um instrumento ridículo, né? A verdade é o seguinte, olha só, você tem que tirar a zerésima, mas a zerésima só iria impedir a forma mais grosseira e estúpida de uma fraude, que é um camarada chegar lá, um técnico do TRE qualquer, que distribuiu a urna, e antes de ela chegar lá na sessão, o cara meteu um monte de voto lá dentro. Isso não vai acontecer nunca, ok? Você tem que tirar, é uma cerimônia, impede esse tipo de fraude mais absurda, mas vejam bem, se a urna está com um programa adulterado, número 1, a zerésima diz que ela está zerada naquele momento, mas não diz, por exemplo, que o programa vai computar os votos que vão entrar de maneira correta. Se o programa foi adulterado também, ele pode, com algumas linhas, o programador botar ali e mandar que a zerésima seja sempre emitida com 0 votos para todos, né? Ou seja, sem computar voto nenhum, mesmo que já tenha voto lá dentro. Então, quer dizer, a zerésima serve para muito pouca coisa, né? E aí o Barroso vai para a sexta auditoria. A sexta auditoria do Barroso é a da impressão dos boletins de urna. A zerésima é antes da votação, o boletim de urna é depois da votação, ok? Os boletins de urna dão um relatório completo da votação naquela. É uma apuração eletrônica imediata dos votos daquela urna. E quando fecha a sessão, você imprime o boletim, sai o papelzinho, e é esse boletim digitalmente que vai ser enviado via a linha dedicada telefônica, do TSE para o TSE. Do presidente da sessão para o TSE. E aí o Barroso fala nesse momento que existe já voto impresso. Quem quer voto impresso pode ficar tranquilo que já existe voto impresso, porque é esse boletim fisicamente emitido no fim da sessão que vai ser comparado com a totalização lá. Olha, minha gente, preste atenção, isso só impede, esse boletim de urna físico só vai impedir o quê? Uma fraude de alguém que está tentando mandar dados errados para a totalização, ou uma fraude de alguém que está interferindo na própria totalização lá no TRE, ok?
Porque se ele mudar os números daquela sessão eleitoral lá no TRE, um hacker ou qualquer coisa, ou um funcionário interno, a gente sempre tem que lembrar disso, comparado com esse papel aqui, vai dar uma coisa diferente. Mas aí, veja bem, olha que interessante, o Barroso mostra que a única auditoria possível a um sistema eletrônico é um sistema não eletrônico, ok? Ele está comparando duas medidas de variável diferentes, uma que está no papel e outra que é eletrônica. É isso que a gente faz em ciência. Quando a gente testa um aparelho em psicologia, para a gente saber se ele está medindo adequadamente a variável que a gente está medindo, é fazer uma medida, né, da confiabilidade desse aparelho, da validade dele externa, a gente compara essa medida que o aparelho fez com a medida que um outro aparelho fez da mesma variável, mas que esse aparelho aqui seja independente e seja ou tão ou mais confiável que o aparelho que a gente está querendo usar, ok? Então, no caso aqui, é pegar uma urna que tem uma apuração eletrônica e comparar essa apuração eletrônica com uma apuração não eletrônica de algum registro de papel, voto a voto, que é gerado por ela. Essa é a natureza do voto impresso, é um princípio de teste de instrumentos de medida na ciência moderna. É um princípio evidente, óbvio. E o Barroso sabe disso porque ele está falando que isso está no processo. O problema é o seguinte, ministro Barroso, isso aí, se adulteraram o software que foi inserido na urna, ou se fisicamente conseguiram colocar um dispositivo na urna e hackear a urna, que é muito difícil, né? Esse resultado em papel já vai sair adulterado. E você vai comparar a adulteração com a adulteração, não tem segurança nenhuma no processo. Então, vamos então à suposta 7ª auditoria do Barroso, que é essa auditoria através de boletins de urna da totalização. Eu devo lembrar a vocês, repetir, se esse processo foi adulterado no envio de dados, ok? Se os dados foram adulterados no envio para o TSE, quando chegar lá o TSE registrar o boletim de urna, então o boletim de urna que vai ficar no site do TSE já foi adulterado junto, ok? Se a adulteração foi na totalização, idem, ok? Se a adulteração foi lá, mas ficam os boletins de urna físicos, aqueles papeizinhos que são emitidos, esses é que não teriam sido adulterados. Mas veja bem, nunca ninguém no Brasil fez uma recontagem desses boletins. Dizer que é possível fazer a recontagem dos boletins de urna, número 1, não evita o primeiro tipo de fraude, não evita o segundo tipo de fraude, ok? Só evita o terceiro e o quarto. E nunca foi feito, porque é um processo altamente. Esses papéis vão todos, ficam lá nas sessões, outros são enviados para o TSE e nunca são recontados. Nunca jamais foram recontados, ok? E se fosse recontado é aquilo. Porta arrombada, cadeado na porta, ok? Se o programa da urna foi adulterado, o boletim de urna já saiu adulterado. Isso não serve para praticamente nada. Serve para se houve fraude na totalização, mas é muito difícil acreditar que o TSE fosse fraudar a própria totalização. Eu não acredito nessa possibilidade, ok? Mas isso é só um quarto tipo de fraude que poderia acontecer no sistema. É um quarto tipo de auditagem que eles deveriam fazer. Essa pode ser feita pelos boletins de papel, mas nunca é feita. Esse que é o problema, ok? Não pode ser feita pelos boletins que estão fixados no próprio sistema eletrônico do TSE. Por fim, chegamos aqui à 8ª auditoria do Barroso, né? Eu considero essa a vice-campeã da inutilidade. A campeã é aquela terceira lá do papelzinho, né? Do envelope parda que bota dentro do cofre do TSE. É um sorteio de 100 urnas pelo Brasil, né? Aí as urnas já preparadas para ir para a eleição, que tem que ser enviadas lá para o TSE, e lá eles fazem teste de integridade com peritos, né? Com universidades, etc., os partidos. São dois problemas com esse tipo de auditoria muito básicos. O primeiro é acreditar nesse sorteio que é feito. O segundo é que as urnas que estão sendo enviadas são as que foram sorteadas. O terceiro é acreditar que essas urnas, antes de serem enviadas, não foram já consertadas. Se tivesse um programa adulterado dentro, pode ter sido alterado. E o quarto, como lembrou o professor de criptografia da UNB,
Pedro Dourado Rezende, numa auditoria, mais uma de muitas sessões que foram feitas no Congresso Nacional, onde especialistas da USP, da Unicamp, a Associação de Peritos Criminais, o UNB, o FMG, já mostraram problemas estruturais no processo, no sistema de apuração brasileiro e também na própria urna. O que o professor Pedro Dourado Rezende explicou é que qualquer programador em início de carreira seria capaz de inserir com algumas poucas linhas no código-fonte, alterar o sistema, né, o programa, para que ele identificasse lá naquela situação de teste que o registro biométrico está sendo dispensado numa taxa acima do normal, e aí não promover a adulteração dos valores da eleição. Qualquer programa adulterado poderia vir com essa salvaguarda lá para não cair no teste do TRE. O Barroso ainda ensaia alguns sofismas no vídeo, né? Ele fala, por exemplo, que o pessoal que quer a recontagem individual dos votos não precisa se preocupar, porque isso já é possível. Existe o RDV, um registro de voto único, que ele próprio chama de caixa preta das máquinas, né? Ora, ministro Barroso, tem que entender o seguinte: o cidadão analfabeto ou cidadão com pouca escolaridade, ele também é um cidadão. E ele também tem o direito de entender como o processo eleitoral dele é fiscalizado e auditado. Ele não tem que confiar em você, né? E não tem que confiar em nenhum ministro do STF ou do TSE, muito menos em tecnocratas de informática, ok? Ele tem que entender como é feito isso. Ele tem que entender que, se ele quisesse, ele podia lá verificar. Isso é feito com uma contraparte física do voto. Isso é um direito universal do cidadão, a recontagem, numa democracia, a recontagem dos votos. Okay? E o RDV, ele não permite essa recontagem individual, não. O RDV, como lembrou o representante da Associação de Peritos Criminais numa audiência no Supremo Tribunal que julgou isso, o RDV não permite aferir se o voto foi registrado adequadamente, porque se o programa foi adulterado, ele já foi, fica lá o registro individual, mas já de um voto adulterado, né? Esse voto registrado pelo RDV não é nada mais que o voto registrado pelo software que foi inseminado na urna. E esse software que a gente não sabe qual foi, porque são 500 mil urnas no Brasil, ministro Barroso, ok? Então, é necessário dizer que ele, na verdade, o que o RDV permite só saber? A caixa preta da urna. Se foi adicionado ou retirado algum voto. Não quando ele veio, em que ele foi feito exatamente. Ok? Como ele foi, em quem que foi o voto. Porque o programa pode ter adulterado e o registro já está adulterado. O registro físico já está adulterado pelo programa que estava adulterado. Então, gente, olha, eu quero concluir meu vídeo falando... Foi um vídeo sobre essas auditorias que o TSE diz que tem. Eu quis mostrar que elas não protegem nada do processo, ou muito pouco do processo eleitoral. Os principais riscos não protegem. Quando poderia proteger, que é, por exemplo, a fraude na transmissão e a fraude na apuração, isso não é feito, ou seja, a recontagem com os boletins de urna impressos. Mais uma vez, o que a gente tem que ver é que o registro em outro meio, impresso, que dá realmente alguma salvaguarda real em algum processo desse sistema absurdo que a gente tem no Brasil. E ele não é só absurdo porque o nosso sistema é o mais ultrapassado do mundo, proibido por lei em todos os países do mundo que usam voto eletrônico, ok? Ele é o mais ultrapassado também porque ele não permite dois aspectos fundamentais da eleição que eu já citei aqui. Número um, que o cidadão compreenda seu processo eleitoral e confie nele. Número dois, que possa haver recontagem individual dos votos individuais, que é o princípio básico da democracia eleitoral. Ok? E tem mais uma aberração profunda no sistema eleitoral brasileiro. Eu quero concluir com essa reflexão para vocês que viram esse vídeo até aqui. Tá? Que não diz respeito e não quer dizer... assumir uma posição em relação a ter fraude ou não ter fraude. É o seguinte, a gente não tem que confiar em ninguém. O sistema de pesos e medidas de um Estado de Direito democrático é que outros poderes fiscalizem outros poderes, que instâncias diferentes do próprio Estado se fiscalizem.
O caso da justiça eleitoral brasileira é uma aberração sem limites no mundo. O Brasil é o único país do mundo que tem uma justiça eleitoral separada da justiça comum, do judiciário, ok? E essa justiça eleitoral no Brasil, ela é o executivo, ela executa as eleições, ela não é uma comissão eleitoral como tem em outros países, é ela que executa as eleições, ela legisla sobre as eleições, cria regulações e ainda passa por cima de decisões do Congresso Nacional, que já decidiu por 3 vezes auditar as eleições brasileiras. E o TSE se recusa a aceitar a impressão de voto. Desde 2003, isso já foi aprovado e agora está indo a 4ª vez para o Congresso, ok? E eles se recusam a implantar o que é o desejo da maioria do povo brasileiro e do Congresso Nacional em peso, tá? Ou seja, eles legislam, eles executam, eles policiam o processo, eles julgam. Se alguém faz uma denúncia de um caso estranho, um resultado eleitoral estranho, uma denúncia de fraude em alguma cidade, já houve várias no Brasil. Já houve Guarulhos, vocês podem procurar na internet, já houve Imperatriz do Maranhão, já houve no estado de Alagoas inteiro, ok? E quem é que recebe essa denúncia? O suspeito número 1. O TRE local, depois o TSE. Quem é que investiga essa denúncia? O suspeito número 1. O TSE e o TRE local. Quem é que julga essa denúncia? O suspeito número 1, o TRE e o TSE local. Ok? Então, gente, isso não é uma teoria da conspiração, não. Isso é o seguinte, nosso sistema é o pior do mundo, nenhum país adota, nós queremos formas de auditagem independente, nós não estamos afirmando que há fraude, ok? Embora eu acredite que possa haver. O que nós queremos é justiça, não a justiça eleitoral. A justiça da democracia brasileira, de um cidadão comum poder entender o seu processo eleitoral e poder auditá-lo. É só isso que a gente quer. Boa noite a todos, um abraço a vocês.